A paz do Senhor Jesus. Amém. Rapaz, só porque eu ia lhe pedir um favor para você me acompanhar, você já me abandonou tão cedo, foi? Pode? Ontem eu não pude vir, que eu estava ministrando lá no bairro chamado Vila Terezinha, mas me disseram que o culto ontem foi uma bênção. Foi verdade? Amém. Me disseram que ontem foi verdade, você veio ontem? Me disseram que foi uma maravilha, mas eu estava pregando em Vila Terezinha, minha esposa estava pregando em Jardim Carumbé, e aí não podemos estar aqui ontem. Hoje pela tarde estávamos fazendo também culto na rua, numa região chamada Vila Nova União, uma bênção também lá, perto de uma boca de vinho mesmo. Mas Deus nos usou ali, foi para a glória do nome dele. Só que esse vento aí, mudança de tempo, minha esposa ficou um pouco gripada, e aí ela preferiu ficar em casa repousando, e eu vim para cá para deixar uma palavra para vocês. Mas quem ia ministrar era ela. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos Jefferson, sou de Salvador, Bahia, da Igreja Jesus é o Verbo, liderada pelo apóstolo Pedro Amorim. Mas aqui em São Paulo, quem cuida de nós é a pastora de vocês, pastora Ana Paula Bueno, e a Juliana, que estava aqui ontem também com vocês, não foi? Sim. Pronto, quem cuida de nós aqui são elas. Mas vamos deixar de conversar, vamos para a palavra, né? Agradecer a Deus pela vida do Mardoqueu também, que toda vez que eu estou aqui, ele está do mesmo jeito, todo alinhado, todo no padrão. Glória a Deus pela sua vida, viu? Livro de Josué, capítulo 14. A palavra é para você que acha que para você as coisas é difícil. A palavra é para você que acha que você não vai conseguir, ou que você desanima no meio do caminho. A palavra é justamente para você. Mas se por um acaso tem alguém aqui no nosso meio que tudo que começa termina, tem alguém no nosso meio que acredita, que tem fé, que vai até o fim, desculpe, eu não vim pregar para você nessa noite. Eu só vim pregar para quem desanima em alguma área, para quem recua em uma área, para quem acha que está sozinho, para quem acha que Deus não está olhando. Pronto, eu vim pregar para você nessa noite. Tá? Livro de Josué, capítulo 14. Josué 14. Versículo 7, Josué 14, versículo 7, diz: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo ao segredo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois, ó segredo, perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Ainda no Josué 14, agora versículo 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, um velhinho. Mas olha o segredo do velhinho, está no versículo 11. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Pode sentar, por favor, em nome de Jesus. Bem, para a gente entender esse texto aqui, eu vou ter que voltar um pouco na história, para você ter uma compreensão, porque não vai adiantar só eu explicar isso aqui e ficar por aqui. Não, vou ter que retroceder para você compreender e Deus falar comigo, com você. A gente dá a missão apostólica para cada um, para nossas casas, não é assim, Mardoqueu? Bem, a Bíblia diz que ao tempo, que tempo dos patriarcas, que foi ele? Abrão, Isaac e Jacó, e aí veio José, seu filho, e depois seus 11 irmãos. Depois disso, a Bíblia diz que agora vem a era dos líderes, e o primeiro líder quem foi? Moisés. Moisés pega o povo, está levando o povo até um certo ponto, e quando chega num certo ponto, o povo tem uma curiosidade. Qual curiosidade? O povo diz assim: olha, queremos ver essa terra prometida, queremos ver se realmente é algo que a gente merece. E Deus prontamente permite a situação. Moisés levanta 12 líderes, cada um simbolizando uma tribo, e eles vão para a terra prometida. Mardoqueu,
A Bíblia diz que o povo, quando está lá na terra prometida, num lugar chamado Cades Barneia, em Canaã, eles pegam um cacho de uva. Eu te faço a pergunta: um cacho de uva, Mardoqueu, você precisa de quantas mãos para carregar um cacho de uva? Quantas? Uma, acertou. Mas aqui o povo não tinha condições de carregar. Está escrito na Bíblia, o povo não tinha condições de carregar o cacho de uva em uma mão. O negócio era tão grande, tão próspero, que precisou de 2 homens carregar o cacho de uva, sabe aonde? No ombro. Porque a coisa é exagerada mesmo. Só que quando o povo volta, trazendo a resposta para Moisés, o povo volta dizendo isso: ó, a terra é próspera, a terra manda leite e mel, tudo que planta lá está certo, mas tem um problema. Qual é o problema? O inimigo lá é muito grande. Aos nossos olhos parece que somos gafanhotos aos olhos dele, porque anarquizam o nome deles, olha o tamanho. E quer que eu te fale uma coisa? Deus nos trouxe aqui para perecer. Se ele só chegasse até aqui, no resultado de como estava a terra, ok. Mas quando eles começaram a murmurar da dificuldade, aí que entrou o problema. Só que ele se levanta aqueles 2 homens da época, que Josué, que tem o nome trocado, que antes era Nun, juntamente com Caleb, e ele disse assim: não vamos pensar assim não. O segredo está se a gente se agradar de Deus, Deus vai nos colocar nessa terra. Isso está escrito no livro de Números, capítulo 13, versículo 8. Caleb dá o segredo: vamos agradar a Deus. O que é para a gente conseguir? Vamos agradar a Deus, e Deus vai nos colocar. Só falando, meu levita, vamos agradar a Deus. Eu lembrei de um testemunho nosso, é a nossa realidade, então vou contar. Talvez vocês até testemunhem um pouco, mas para a gente foi a nossa realidade. Eu lembro que minha esposa, quando entrou nessa moda, nesse telefone da maçãzinha, qual é o nome dele? iPhone. Aí Deus fez um milagre na época, e minha esposa teve acesso ao, na época lá, o iPhone 7 Plus, 256 GB, lançamento. E aí 2 anos depois, ou 3, não lembro ao certo, ela trocou para o iPhone 12, na época, lançamento. Só para entender. E aí chegou o 13, e aí quando entrou o 14, teve aquela situação da Covid, aí foi uma perturbação. Poucas pessoas tiveram acesso na época do lançamento devido ao Covid. Até as fábricas lá também, acho que é a China que fabrica, não lembro exatamente, teve dificuldade. E eu conversei com ela, falei assim: Aline, vamos nos programar para quando chegar fevereiro a gente comprar o iPhone 14 lançamento. Aí ela falou: eu só quero se for o Pro Max, uma cor era uma cor estranha, violeta, alguma coisa assim. É porque não manjo muito desse negócio de celular, mas foi um roxo profundo, eu lembrei. Deus foi comigo. Você vai entender onde eu quero chegar. E aí, pessoal, acredite, quando eu fui pesquisar o valor do telefone no lançamento, a gente programou para comprar em fevereiro, ele lançou em setembro, outubro, por assim. Quando eu fui pesquisar o valor, eu olhei assim e disse assim: não vou ter condições de comprar um celular desse para juntar com ela não, porque foge da minha realidade. Acreditem, eu não sei se com vocês é assim. Esther é o nome, né? Eu não sei se com vocês é assim. Tem oração que a gente faz, como você se lembra, tem oração que a gente faz, Deus responde na hora. Não é? Agora tem orações que a gente faz que é porque na verdade Ele é Deus, né? Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. Bem, e quando eu falei dentro de mim no coração, eu disse assim: Deus, como é que a gente vai conseguir comprar esse celular e pagar? Acredite, Esther foi na hora. Deus falou no meu coração: compre, que eu vou dar condição. Aí eu fico ligado com Deus, meu pastor. Na hora eu falei assim: não é possível, a minha esposa só deve estar fazendo o que Caleb disse, agradando a Deus. Porque tem coisa, pessoal, que Deus faz na vida do homem, Deus faz na vida da mulher, o motivo é um só, que a pessoa está agradando a Ele só. Lembra do Salmo 37,4? Deleita-te no Senhor, e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Que é isso? Você agrada a Deus, e Deus consequentemente te agrada. Eu matei a charada. Minha esposa está agradando a Deus. Aí o que era para lá em fevereiro, eu corri atrás, comprei
Eu acho que esse é o mês, é a última parcela do celular. E a gente conseguiu pagar, acredite, não nem sentimos a gente pagando. E quem conhece, imagine, 2020, na época do Covid, 2020, 14 Pro Max, lançamento. Talvez aqui alguém tenha realidade, né? Não, pastor, eu já estou com 16 Pro Max, glória a Deus pela sua vida, mas a gente não tem condição. E aí quando eu me dei conta, Esther, de que o celular já tinha todo pago, que aquele mês era a última, aí eu lembrei dessa palavra aqui. Eu falei assim: se o Senhor se agradar de nós. Meu pastor, tem muita gente que está deixando de receber o melhor de Deus porque não está agradando a Deus, mais do que eu, ou não está agradando como deveria agradá-lo. Que às vezes a gente está agradando a Deus, sabe de que forma? Da nossa forma. E Deus não quer. E para Deus não serve, só serve agradar a Deus da forma de Deus. Não tem para onde correr. E aqui Caleb, ele dá o segredo para o povo. É só a gente agradar a Deus. Você acha que o povo se alegrou com essa palavra de Caleb? Não. O povo começou a pegar pedras para apedrejar Caleb e Josué. Mas aí o próprio Deus se levanta em favor deles dois e diz algo que é o que tem que ter em mim, pastor. É o que tem que estar no coração de todos os crentes. Deus diz assim, ó: de todos eles só vai experimentar do que eu prometi, a terra prometida, somente Caleb e Josué. Porque, olha o segredo agora, neles houve outro espírito de quê? Outro de um espírito diferente, espírito de perseverança. Vocês sabem por que tem muita gente que não consegue obter o que tem que obter em Deus? Porque não persevera, porque não vai até o fim. Você lembra que eu falei aqui? Se você está firme, se você está forte, se tudo que você quer você consegue. A palavra de hoje não foi para você. Desculpe, a minha vida de Salvador, Bahia, foi de nada. Mas é para você que desanima fácil, é para você que a coisa não dá certo, é para você que cria um propósito, não vai até o fim. Pronto. Talvez eu vim aqui só para falar com você nessa noite. Creia, persevere, não desanime. E de que tipo de Deus eu quero? O mesmo espírito que estava em Caleb, o mesmo espírito que estava em Josué, eu também quero esse espírito, sabe aonde? Dentro de mim, espírito de perseverança. Eu não sei qual é o sonho de vocês, mas eu e minha esposa sempre a gente vinha tirar férias aqui em São Paulo. Mas como nós somos pregadores, tanto eu como ela, a gente tinha esse desejo de ministrar em São Paulo, desejo de pregador. Só que aí Deus, por bondade, Deus abriu as portas no interior de São Paulo, numa cidade chamada Pedreira. Então o que a gente fazia? A gente vinha, tirava nossas férias aqui na capital e para fazer a obra íamos para onde? Lá para Pedreira. E ficamos assim durante 2 ou 3 anos. Mas a gente perseverando, Deus abre as portas na capital, abre as portas na capital. Pronto. Hoje, o mais difícil agora é a gente ficar, mais do que um dia sem ministrar aqui em São Paulo, como a gente está do lado de cá. Mas se eu desanimasse fácil, se é porque de novo sai Pedreira, de novo. Não. Esse foi o nosso desejo, mano. Eu sou limitado, mas eu sei que Deus está falando no seu coração. Aí você atribui para a sua área, a área que você tanto quer, mas você não está vendo acontecendo, você desanima, você quer recuar, você quer voltar atrás. Não faça isso, sabe por quê? Ainda que ninguém esteja te vendo, deixa eu lhe falar uma coisa: o seu Deus, Ele está te vendo. Sabe qual é a prova que Deus está te vendo? Sabe qual é a prova? A Bíblia diz que tinha um rapaz. Onde é que ele estava? Atrás, de onde das malhadas, e os irmãos dele na guerra. Mas quando Deus procurou um rei, Deus não quis nenhum daqueles que estavam em eminência, que estavam em evidência. Deus quis aquele que só Deus estava vendo, que estava onde? Atrás da malhada. Como é o nome dele? Davi. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Quem precisa ver, está vendo. Lembra do Levita? Mateus 6,6. Você, na hora de fechar, você entra no seu quarto, fecha a sua porta, você ora em secreto, porque quem te vê em secreto, em público, vai te recompensar. Fizemos lá no nosso ministério, Esther,
uma campanha chamada A Fé Deles, uma das maiores campanhas de nosso ministério. A igreja não lotava, a igreja super lotava. E quando acabava, o povo queria sair da igreja, porque ar-condicionado, ventiladores não dava conta de, porque muita gente calor, era gente no corredor, gente sentada, gente do lado de fora, gente na escada, era uma loucura. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque a fé, ela faz isso, a fé ela move as coisas em seu favor. Você tem que aprender a utilizar a fé. Você tem que aprender a começar a profetizar. Você tem que começar a materializar coisa dentro de você. Você crê, não, eu creio que Deus já fez, eu creio que Deus está agindo, eu creio que Deus está fazendo um milagre. E não você só ficar de braço cruzado, não. O que você acredita, você tem que ir em direção daquilo que você acredita. Você não pode pegar um caminho ao contrário. Um exemplo simples. Meu sonho é me formar em medicina. Só que você sabe que para ser uma das faculdades mais caras, né? É medicina e direito, uma das mais caras. Se for de qualidade, pronto, é aí que é pior ainda. Aí você não tem condição para isso. Aí sabe o que a pessoa faz, meu pastor? Aí vai para um caminho que não tem nada a ver na profissão. Pelo menos faz enfermagem, técnico de enfermagem, para quê? Para isso gerando fé, você quando você for ver, você está vivendo no caminho que é o seu milagre. Aqui Josué e Caleb não desanimou, os 10 desanimaram, a maioria. Eu não sei aqui em São Paulo, Mardoqueu, mas lá em Salvador tem um ditado que o povo fala assim, ó, a voz do povo é a voz de Deus. É que teve uma vez falar isso? Mas não é não, porque somente 2 creram, 10 desanimaram, 10 disseram que não. E quando vai passando o tempo, esse rapaz que a gente trouxe a palavra aqui, ele abre a boca para cobrar, porque aqui agora Moisés já é morto, quem é líder agora é amigo dele, quem Josué, Caleb vai cobrar, a leitura quer dizer isso, que Caleb vai cobrar. Josué, você lembra que porque eu e você perseverou lá no deserto, todo mundo murmurou, todo mundo fez o coração do povo ser derretido, mas se você perseverou, e Moisés liberou a palavra, que onde meus pés pisassem seria a minha, pronto, eu quero. Glória a Deus. Foi isso que a gente leu aqui, Esther. Que Caleb ele abre a boca e diz assim, se você acompanha aqui no Josué 14, tem 3 vezes dizendo, porque eu perseverei. Glória a Deus. E ele diz assim, ó, eu tinha, sabe quantos anos? 40 anos, quando eu estava no deserto. Se passaram 45 anos, aí você calcula rápido, 40 mais 45, o texto também diz 85 anos. Aí ele disse assim, ó, e agora eu tenho 85 anos, olha o segredo, mas eu estou forte ainda, eu estou firme ainda, eu posso entrar na guerra, eu também posso sair da guerra, eu posso entrar na guerra de novo. Aí, desculpe, para a gente assim, jovenzinho, é uma vergonha esse texto, porque o velho de 85 anos dizendo que estava firme para entrar na guerra e para sair da guerra, e eu não tenho nem 40 ainda, eu estou cansado, eu já estou doendo. E o pior, por ele, Deus, eu não quero mais viver, eu quero morrer. Mas Caleb aqui não. Caleb, por desobediência, não foi nem dele, mas do que eu pega, não foi nem desobediência dele, foi desobediência do povo. Deus falou, ó, vocês demoraram 40 dias para ir lá ver a terra prometida, pronto, vai simbolizar. Cada dia vai valer um ano, então vocês vão passar 40 anos no deserto. E quer que eu te fale uma coisa? A murmuração, o desânimo atrasa a sua bênção. Porque se Deus falou, Mardoqueu, que vai acontecer, vai acontecer. O que eu tenho que fazer? Ficar de que forma firme? Ficar acompanhando a palavra. Não, Deus, o Senhor falou, eu creio. O Senhor falou, eu vou tomar posse. Porque, Mardoqueu, entenda uma coisa. Tem coisas que para acontecer em nossas vidas, às vezes é uma questão de tempo. Quer ver um exemplo? Como eu citei que é uma coisa assim. Não sei por que Deus está me levando. Será que tem alguém que quer se formar em medicina? Será? Porque um exemplo, meu sonho de ser médico, aí eu estou orando, aí Deus pega, usa o irmão, o pregador, a palavra, aquilo fala fortemente no meu coração, arde. Eita, meu Deus, ele não sabia não, mas sou eu, Deus. Mas acredite, mesmo liberando essa palavra hoje, amanhã não tem condição de você ser uma médica, ser um médico no caso do homem. Por que não tem condição? Porque você precisa de no mínimo 6 anos para
Mardoqueu, que precisa do tempo, e daqui até lá eu preciso permanecer de que forma? Firme. Só isso. Tem coisas que eu tenho que entender, ó, não está no tempo, eu tenho que esperar o tempo. Mas como é que eu vou esperar? O pastor me ajuda aqui, ó, sentado? Não! Você vai se levantar, você vai fazer o que vai se apegar com Deus, vai buscar a Deus, vai se envolver para quando chegar o tempo, tudo ser formoso no tempo de Deus. Glória a Deus. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, é tão maravilhoso a gente viver tudo no tempo de Deus. Eu não sei aqui, mas lá em Salvador a gente às vezes pega a manga, e aí não sei aqui como é que funciona, enrola no jornal, arranca a manga verde, enrola no jornal e bota dentro do forno, para a manga acontecer o quê? Isso mesmo, Senhor, para amadurecer, para acelerar, agilizar o processo. Só que tem situações que eu não sei explicar. Quando você faz isso, ao invés da manga amadurecer, ela fica peca, ou seja, ela fica molinha, mas quando você abre, não gosta de nada. Isso é manga peca. E tem a manga verde que você arrancou antes da hora, mas o melhor é aquela manga que quando você passa no mercado, chega a estar, né? Falando em manga, deixa eu contar um testemunho aqui do meu pai na fé, o missionário Celso Correia, que eu acredito que vocês vão amar esse testemunho, é lindo demais, eu fiquei encantado, eu me apaixonei. Eu acho que de todas as experiências do meu pai na fé, essa foi a melhor. Ele me contou que ele estava passando e ele viu no pé de manga 2 mangas. Quantas mangas? 2. Mardoqueu. E quando ele passou que viu aquelas 2 mangas, ele falou que na hora ele subiu no pé de manga. E ele falou, meu pastor, que ele arrancou uma manga. Quando ele foi arrancar outra, ele disse, Mardoqueu, que ele ouviu Deus dizendo assim, ó, e os passarinhos. Na hora, Esther, ele recolheu a mão. Ele, Deus, os passarinhos, né? Sabe quando você fica sem graça, quando alguém te dá uma resposta dura? Aí ele, Deus, os passarinhos, né? E foi embora. Mardoqueu, no dia seguinte, quando ele olhou para aquela manga que estava no pé, como é que a manga estava? Toda furada, porque os passarinhos foram lá se alimentar. Aí eu fiquei imaginando, se Deus se preocupou com um passarinho, que é uma ave insignificante para muita gente, imagine conosco, que somos imagem e semelhança dele. Como é que Deus não vai cuidar, não vai se importar de nós? Deus, aleluia. E aí eu fiquei olhando assim para o meu pai na frente e falei assim, meu Deus, eu não sei vocês, eu vou falar de mim, que o jovem que está atrás de Esther, eu vou falar de mim. Mas eu fiquei, pense você, eu no lugar de meu pai na fé. Eu falei assim, eu pensando, rapaz, Mardoqueu, eu acredito que eu ia subir no pé, eu ia arrancar as 2 mangas, não ia ouvir nada, não ia entender nada. Eu acho que no dia seguinte, quando eu passasse lá, não tinha mais manga nenhuma, os passarinhos cantando, pipipiu, pipipiu. Aí Deus ia falar comigo, ó, você arrancou as 2 mangas, os passarinhos estão com fome. Porque eu não sei vocês, mas às vezes eu sou lento para entender alguma coisa. E deixa eu te falar, às vezes você vem para um culto como esse, Deus te fala fortemente no coração, e às vezes a gente não presta atenção como deveria prestar, eu digo, no sentido de guardar no coração aquela palavra e viver aquela palavra foi para mim. Tem culto, mas não, que a gente tem que vir para o culto dizendo, rapaz, o culto hoje foi para mim, é como se Deus tivesse descido do céu e falasse fortemente aonde? E deixa eu falar uma coisa, e tem palavras que a gente tem que ouvir, tem que guardar para o resto de nossas vidas. Tem palavras que quando chegar a passar anos e mais anos, no caso de formatura, ou que seja lá na frente, quando você conseguir conquistar aquilo que você sempre sonhou, aí você tem que lembrar daquele culto de quando você era jovem, que você ouviu e que Deus falou no seu coração. Glória a Deus, Tem aleluia. uma moça, ela veio no início da nossa viagem, ela já foi embora, a Mila, e agora dia 26 vem outra moça ficar com a gente, sempre vem auxiliar para dar os cursos conosco. E ela, Mardoqueu, uma vez eu falei para ela assim, Mila, eu acho que a Mila já veio aqui, eu falei assim, Mila, a Aline tem viajado muito de avião para fazer obra. E aí, você tem interesse em ir? E na hora, Mardoqueu, ela, não vou não.
Ainda falou de uma forma assim estúpida, sabe? Eu falei assim, por que, rapaz? Viajar de avião é bom, você vai fazer a... Eu não vou, pastor, eu vou poupar o bico. E falar assim, ó, eu sou obrigado a ir. Aí eu fiquei assim, misericórdia. Aí tá, passou. E teve um dia que eu fui pregar em um lugar que ela estava, aí eu orando, Deus me deu. Quando Deus me deu, eu parei de orar e falei assim, Mila, você me falou que não vai, mas Deus acabou de me falar que você vai viajar, e vai viajar muito. Aí eu vi os lábios dela, ela fez assim, ó, entendeu? Passou-se uns dias, e aí chegou a próxima viagem depois disso que eu falei, que foi até para o interior mesmo de Pedreira, que ela ia para lá, e precisava de alguém. Antes de ligar para qualquer pessoa, eu liguei para mim, eu falei assim, Mila, surgiu uma viagem para o interior de São Paulo, e vai de avião, você quer ir? Para minha surpresa, ela disse, quero. Aí eu falei, me dá seus dados agora, que a gente vai fechar a passagem agora. Ela me deu os dados, comprei a passagem, quando eu mandei para ela o localizador, aí ela pegou e falou assim, Jesus, é verdade mesmo. Aí ela viajou, quando ela voltou, eu falei assim, e aí, Mila, gostou? Ela, amei, não quero perder mais nenhuma. E aí ela agora que fica me procurando, agoniada, e aí que viagem para aí. Aí depois ela me contou o que foi, Esther. Porque ela disse que na escola uma professora disse que não era para ninguém nunca viajar de avião, que avião é inseguro e que cai, morre todo mundo. Aí aquilo gerou o que dentro dela? Um bloqueio. E deixa eu falar para vocês, cuidado com o que você escuta, que isso que você escuta pode te atrapalhar e criar dentro de você, sabe o que? Um bloqueio, e você acabar não vivendo o melhor de Deus, porque por causa de uma experiência de alguém ruim, a pessoa contou do jeito dela, aí você, também não quero não. Um exemplo, a pessoa que quer casar, ela vai escutar uma pessoa que está com o casamento arruinado, o que é que a pessoa vai dar como testemunho? Coisas ruins. Coisas legais, não case não, porque casamento é ruim. Eu mesmo casei, mas estamos separando, porque casamento não presta. Mas aí você já com outro casal que está bem sucedido, que Deus tem abençoado, que tem honrado. Se você for conversar com esse casal, eles vão dizer, case que é bênção. Mas você que é homem, respeite sua esposa, trate como você trata as coisas de Deus. Você que é mulher, trate seu marido com respeito, temendo a Deus, respeitando a Deus, obedecendo os mandamentos. Olha a diferença. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente ouve. E aí tem que verificar, porque às vezes é isso, mano. Porque às vezes a pessoa está com uma situação fracassada, ela vai ensinar o que? Nada. Mas se você está conversando com alguém que está bem naquela área, naquela situação, ela vai te aconselhar, vai te dar a direção certa. Rapaz, vá, mas faça assim para dar certo, faça assado, ore, busque Deus, se envolva com Deus, e Deus vai fazer a coisa acontecer. Deixa eu falar uma coisa para vocês, com todo temor a Deus eu vou dizer, eu não quero escutar ninguém fracassado, não queira. Por quê? Porque senão você vai ser um fracassado, igual essa pessoa diga, está repreendido. Mas você não escute quem está no fracasso, procure escutar quem está crescendo, quem está desenvolvendo, quem está avançando, porque vai ter o que lhe dizer. Porque eu vou lhe dizer, Mardoqueu, não pense se vocês concordam comigo, pessoas para nos colocar para baixo enquanto um monte. Agora, pessoas para nos dizer assim, rapaz, vá nessa fé, porque Deus é contigo. Vá nessa fé, porque Deus vai ser com você, você vai conseguir. Se esforce, não desista, não desanime. Aí você vai arrebentar. Porque você pode pegar qualquer pessoa que hoje é uma pessoa renomada, uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que começou de baixo, mas ela não desanimou, ela não desistiu, ela procurou reinventar. Aqui Caleb e Josué, o próprio Deus deu testemunho deles, porque neles houve outro espírito. Que espírito? De perseverança. Glória a Deus. É fácil? Não é fácil, porque tudo coopera para a gente desanimar. Mas tem muita gente, meu amigo, que só vai alcançar se permanecer, até para ser salvo, pastor. Olha o que o nosso Jesus falou: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então quer dizer que se eu comecei bem na fé, mas eu desanimei, recuei, infelizmente não vou ser salvo. Mas se eu permanecer, se eu perseverar, isso tem Mateus 24:13. Aquele que o amor de muitos vai se esfriar, a iniquidade se multiplicará, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será.
Termino aqui com vocês. Mas eu não posso falar de perseverança se eu não citar algo de uma mulher que Jesus conta. Termino aqui com vocês. Jesus, ele reúne os discípulos e ele conta uma parábola. O que é parábola? A parábola é uma história, um conto que aconteceu ou não aconteceu. Mas a intenção da parábola é fazer com que a gente entenda o que o mensageiro quer falar. E Jesus continua falando que havia numa cidade uma mulher viúva, também havia um juiz iníquo que não respeitava homem, não temia a Deus, nada. Mas aquela mulher todo dia estava lá perseverando. Senhor, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, faz-me justiça, julga minha causa, faz-me justiça. E a Bíblia diz que aquele juiz ele fala: eu não respeito a homem nenhum, eu não tenho a Deus, mas essa mulher todo dia me perturba, eu vou julgar a causa dela. Aquela mulher, para obter o que ela queria, ela teve que fazer a mesma coisa que Caleb e Josué fez. Vemos, bate, percebeu? O que eu quero lhe dizer nessa noite é que eu não quero nem saber como é que está o seu grau de desânimo, de desistência. Não quero nem saber. O que eu vim trazer para você nessa noite foi perseverar. A sua chave está aí, perseverar. Eu posso até receber a pergunta que eu já falei para você, que quem toma conta de nós aqui em São Paulo, eu já falei, foi que a pastora Ana Paula de vocês é a missionária Juliana. São elas duas que cuidam de nós, que vê os lugares para a gente ministrar, que são elas duas. E eu estou aqui, pastor. Eu posso acabar o culto recebendo a ligação da pastora Ana Paula, que algum de vocês ligou para ela dizendo: não traga mais o pastor Marcos aqui não, porque ele repete demais, ele é repetitivo, ele é cansativo, porque do início ao fim, pastora Paula, ele estava dizendo que eu preciso perseverar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Sara, talvez você veio hoje nessa noite só para ouvir que você precisa perseverar. E quanto maior o sonho, maior vai ter que ser a sua perseverança. Deus ele quer estar com você desde o início do sonho até a conclusão do sonho. Mas para isso, Sara, a única coisa que Deus te pede é uma só, que você já deve ter entendido: perseverar. Você não está de fora não, para conseguir avançar, para conseguir a coisa que eu estou falando, você sabe, né? Isso. Para não achar que eu estou falando com o sangue, eu acho que eu sou zareu, mas não sou doutor. Mas você tem que entender uma coisa, que para você conseguir obter o que você quer obter, para você conseguir avançar, para você conseguir sair do círculo que parece que agora vai, mas não vai, agora vai, mas quando vai ver, circulou e está no mesmo lugar, vai ter que perseverar. Vai ter que Deus me dar sabedoria, Deus me dá direção. Deus, o que é que eu preciso fazer para conseguir alcançar? E aí você volta o teu vitória. Jesus, quando começa essa parábola no livro de Lucas 18, versículo 1, o texto diz assim, e Jesus contou-lhe uma parábola sobre o dever. O que é dever? A obrigação de orar sempre e nunca desanimar. Não precisa abrir agora, mas se você tiver interesse em casa, se você não conhece o texto, abra Lucas 18, aliás, abre aí, Marlon, rapidinho. Lucas 18, pode ser no celular, não tem problema. Qualquer lugar que você puder abrir para mim. Lucas 18, 1. E aí eu termino, a gente olha e vai embora. Glória a Deus por essa palavra. É para perseverar mesmo. No microfone para todo mundo ouvir. 18, 1. Diz-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Glória a Deus. O dever. O que é dever? Dever é obrigação. Jesus inicia um capítulo mais do que eu que leu para mim. Jesus inicia essa história dessa mulher com esse juiz, dizendo: e contou-lhes uma parábola aos seus discípulos sobre o dever, traduzindo sobre a obrigação. Qual é a obrigação? Eu vou orar sempre. É só isso ou não? E nunca desfalecer. Tem tradução que vai dizer: e nunca desanimar. Às vezes a gente
O segredo é perseverar. Minha amiga, já entendeu? Perseverar. Perseverar. Jesus me ajuda a perseverar. O cansaço chegou. Jesus tira todo o cansaço, todo o desânimo, toda a frustração. A palavra certa é essa. Eu tô uma pessoa frustrada. Pronto, tira Deus a frustração de dentro de mim, porque eu quero avançar, eu quero alcançar, eu quero perseverar. Se coloca de pé para a gente fazer oração. Persevere, irmão. Não desanime. E lembre-se de uma coisa: ninguém pode estar te vendo, mas quem precisa te ver, está te vendo, que é Jesus. E o segredo da noite é persevere. E mais do que eu sabia se chatear comigo, que eu falei persevere mais de 1 milhão de vezes, cuidado. Que Deus pode trazer o próximo pregador e ele falar também a mesma coisa. Persevere, 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 persevere. E persevere. Perseverança. Perseverança, meu pastor. Meu levita. Perseverança. Temos que perseverar. Como eu falei, que bom, né? Ontem eu queria estar quando me disseram. Tem coisas que o povo fala que dá água na boca. Aí chegaram lá, o culto foi uma bênção, teve um levita lá. Aí eu não entendi. Se falou de Esté também ou não. Aí falou do levita, também falou de uma jovem também que estava louvando. Mas não consegui identificar se falou não. Mas eu sei que falou qualquer coisa boa no culto de ontem. Aí disse que o pregador também foi uma bênção também. Eu falei, meu Deus do céu, não dá no lugar, obrigado a Deus. Eu sou um, não sou dois, como é que eu ia estar lá e Vila Terezinha está aqui, não é possível, né? Mas aprove a Deus que o que eu ia fazer hoje, a Aline foi fazer, cancelou, a Aline viria, a Aline não ficou bem de saúde, eu vim no lugar dela. Mas Deus sabe de todas as coisas, porque quem está aqui precisava ouvir justamente isso, que precisa perseverar. E por um acaso, se no meio de nós aqui, dessa grande multidão, diga glória, Glória a Deus, aleluia. diante dessa grande multidão, se tem alguém aqui que disser, não irmão, não serviu para mim não, porque eu sou uma pessoa que persevera, no final do culto me chama e me dá essa instrução, como é que faz para perseverar e não desanimar? Porque até eu como pregador a gente se bate o desânimo, mas eu luto com a palavra, não Deus, em mim tem que ter outro espírito. Coloca a mão no coração, fecha seu olhinho. Santo Deus, eterno Pai, Jesus amado, Jesus querido. Oh Jesus, muito obrigado por essa palavra, Deus. Pai, quantos de nós, Deus, precisa perseverar, Deus? Quantos de nós, Deus, precisa estar firme, Deus? Quantos de nós, Deus, precisamos estar caminhando na fé, Deus, para que quando chegue o tempo do milagre acontecer, Deus, tudo já esteja formoso no tempo. Porque a Bíblia diz isso, que tudo é formoso ao tempo do Senhor. Oh Deus, não queremos nada verde, não queremos nada de forma antecipada, também não queremos nada podre. Jesus, queremos tudo no tempo certo. Pai, mas nos ajuda, Deus, a não murmurar, nos ajuda, Deus, a não esmorecer, a não esfraquejar, nos ajuda a não recuar. Jesus, mas nos ajuda a perseverar, Deus. A tua palavra diz isso, Deus, que aquele que recuar, Deus, a tua alma não tem prazer nele. Jesus, tem tantas pessoas, Pai, que está te desagradando, Deus. Não é nem que está pecando, que pecado também é erro, mas não é nem que ela está pecando, Deus, mas tem gente que está te desagradando, Deus, porque ela está desanimando, porque ela está recuando, porque ela quer voltar atrás. Oh Jesus, a tua palavra diz, meu Pai amado, no livro de Atos, que o teu povo, Deus, não foi o teu povo saiu do Egito, mas o coração ainda estava lá no Egito, Deus. Oh Jesus, e quantos de nós, Deus, até está aqui na igreja, mas às vezes o coração já está tão longe, Deus. Às vezes não quer mais te ouvir, não quer mais estar querendo estar perto do Senhor, às vezes não está querendo mais ter comunhão contigo. Oh Deus, mas a mensagem nessa noite foi o recado do alto dos céus, foi que toda a sua igreja precisa perseverar, não desanimar, não recuar, não murmurar, não voltar atrás, Deus. Oh Senhor, nos ajuda, Deus. Eu também sei que não é fácil, o tempo vai passando e nada muda, nada acontece. As coisas estão do mesmo jeito, Deus, se duvidar está até pior, Deus. Mas devemos te obedecer, Senhor, porque a tua palavra hoje disse, Deus, que devemos perseverar, Deus. Oh Pai, talvez alguém veio nessa noite aqui não para ouvir falar sobre Caleb, não para ouvir falar sobre Josué, sobre os patriarcas, sobre Moisés, não para ouvir falar, meu Pai, sobre a viúva, sobre o juiz,
repetir mais uma vez para ver se você entende, para ver se a minha voz fica dentro do seu coração, se fica na sua mente. Oh, você veio hoje nessa noite, você saiu da sua casa só para ouvir uma coisa, o que o tempo da frio tá, mas você hoje veio para ouvir que Deus quer que você somente persevere. Oh Jesus, ajuda esse homem a perseverar, Deus. Ajuda essa mulher a perseverar, Pai. Deus, mas ajuda mesmo, Pai. Eu também te peço, Deus, por toda a nossa família. É alguém que está precisando de uma bênção, de uma visitação, de um agir, da manifestação do teu poder. Pai, eu te peço, abençoa a nossa família. Pai, se tem uma família nossa que está entubada, que está acamado, que está enfermo, ou Deus, que está com problema sério de saúde, que está atribulado, perturbado. Jesus, visita a nossa família. Oh, Deus, se guarda toda a nossa família debaixo da sua potente mão. Oh, Pai, queremos ver o nosso familiar nessa cadeira que está do lado vazia. Oh, Deus, então abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, abençoa o nosso lar. Oh, Jesus, mas abençoa mesmo, Jesus. Oh, Deus, abençoa com todas as sortes de bênçãos, Deus. Vem, Deus, com o teu poder, Jesus. Vem, Deus. E abençoa, Jesus. E essa é minha recompensa. Aleluia, Deus. Ter você dentro de mim pra sempre. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Cristo. Aleluia. Esse é meu galardão, ter você dentro de mim pra sempre. E não outro Oh, glória. que mereça, e não outro Jesus. que me satisfaz, e não outro que mereça, e não outro. E essa é minha recompensa, Jesus. esse é meu galardão. Oh, Deus, a nossa recompensa, Deus. Aleluia. O seu nosso galardão, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Ajuda, me ajuda. Ajuda, Minha força, aleluia. pela manhã, Meu Deus. minha força, pela manhã do tempo, meu coração em chama outra vez. Pela manhã do tempo, minha força, pela manhã do tempo, minha força, pela manhã do tempo, meu coração em chama outra vez. Aleluia, Deus.